Olá, estamos dando início a este vídeo do Movimento Solidário Empresarial. O nosso convidado, neste momento, é o contador Sérgio Laurimar Fioravante, que é sócio da Baker Tilly, aqui no Rio Grande do Sul, foi presidente da Ibracon, foi vice-presidente da PVB, aqui no Rio Grande do Sul, é professor universitário de graduação e pós-graduação e tem também participação em conselho de administração em diversas companhias aqui no estado. Então, Sérgio Fioravante vai contar um pouco das suas percepções sobre este momento em que nós estamos vivendo. E, junto comigo, para conversar com o Sérgio, Alessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e também da diretoria da BPW. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério. Vou me apresentar rapidamente, como já me apresentou, sou presidente da BPW Porto Alegre, sou empreendedora, trabalho com gestão de imagem pessoal e profissional, e também sou coordenadora do comitê da BPW Brasil de Capacitação Empreendedora. E o projeto, o Movimento Solidário Empresarial, surgiu neste momento que estamos vivendo, né? Ele vem um espaço para amenizar um pouco, né, as nossas incertezas, mas sim de todas as pessoas também que estão nos ouvindo. É um espaço de co-criar, de conversar, de criar novas ideias, ver oportunidades, apesar, né, da crise viral que estamos vivendo. Vemos já em vários vídeos, em várias conversas, o como é importante essa nossa conversa, porque de cada visão, de cada pessoa, a gente percebe que a gente tem muitas alternativas que às vezes a gente não está enxergando, porque a gente está com foco só no problema, né? Então aí a gente vê que pessoas, às vezes, até com recursos menores que os nossos, estão sabendo lidar melhor que nós com essa crise. Então, esse espaço é exatamente para isso, para mostrar para todos que sim, tem alternativa para sairmos dessa crise. E junto com a Ana Paula e contigo, Rogério, fico muito feliz de estar nesse movimento. Passo para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. Sou Ana Paula Rodrigues Bon. Trabalho com desenvolvimento de pessoas, com treinamentos, cursos, palestras. Sou consultora e escritora. Sou fundadora do Instituto Florescer. E junto com a Alessandra e com o Rogério Bon, nós desenvolvemos o Movimento Solidário Empresarial para que possa auxiliar todas as pessoas que assistirem esses vídeos, não somente empreendedores e empresários, mas também toda a população, mesmo sendo colaborador. Porque neste momento de crise, uma das questões que a gente vai passar é com o desemprego. E que esses vídeos possam também auxiliar essas pessoas a encontrarem caminhos e desenvolverem atividades utilizando este período, usando de forma produtiva a quarentena para desenvolver produtos e serviços. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou palestrante, sou escritor, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou consultor há mais de 25 anos, fundei há tempos consultoria e colaboro com as empresas e com as pessoas a se desenvolverem planejamentos, colaboro com empresas familiares. E há muitos anos eu conheço o Sérgio Laurimar Fioravante, uma das grandes referências no nosso país em termos de auditoria. E o Sérgio Fioravante hoje é um dos sócios da Baker Tilly, que é uma das grandes empresas mundiais, uma das grandes redes mundiais de empresas de consultoria na área de auditoria de empresas de capital aberto e outras nessa linha. Sérgio Fioravante, por favor, traz um pouco da tua experiência. Bom, primeiramente, assim, olá a todos aí, né? Muito obrigado sejam todos bem-vindos, quem está nos assistindo também, um olá. E de tal forma que eu fico muito honrado com o convite, como bem referenciado pela Alessandra e pela Ana e Rogério, a questão de compartilhar aí o que a gente vem vivenciando nesse momento e gerar conteúdo, né, de tal forma que permita ao mundo acadêmico, ao mundo empresarial, subsídios, né, nessa combinação aí. Então, de imediato já fica um elogio aí
a iniciativa de vocês por poder fazer essa geração de conteúdo que com certeza vai contribuir e muito para todos nesse contexto, nesse momento aí que a gente precisa tirar aprendizados e lições, né? Tá? Então, acho que nesse ponto é que eu fiquei muito honrado com o convite para poder contribuir com aquilo que eu venho vivenciando, desculpa, nas últimas 3 semanas aí, basicamente, né? Sérgio, tu tens um trânsito grande em empresas, principalmente médias e grandes, empresas de capital aberto, indústria, comércio e uma série de outras iniciativas. Como é que tu percebeste o impacto nessas empresas e que tipo de medidas foram possíveis assim de serem realizadas dentro dessa realidade aí que tu vivencias? Então, Rogério, assim, ó, nessa realidade que eu vivencio, e aí trazendo um pouco da minha experiência, eu já atuo há muitos anos no segmento de auditoria, né? Auditoria das demonstrações, dos balanços das empresas. E esta crise nos pegou exatamente no momento de conclusão do balanço oficial de 31 de dezembro, tá? Onde tem uma obrigação legal das empresas até 120 dias, ou seja, até o final de abril, prestar conta aos seus sócios, né? De tal forma que, substancialmente, esses balanços são encerrados em março. Então, veja, em 15 de março, basicamente, a gente foi surpreendido aí com essa pandemia, né? De tal forma que a gente teve que tomar reações imediatas nesse sentido. Então, eu tenho, assim, quando me foi feito o convite, assuntos pertinentes àquilo que eu vivencio nas empresas que eu participo como auditor, como conselheiro, também questões pertinentes na empresa onde eu atuo, como nós reagimos a isso, como nós tivemos que fazer. Então, acho que isso é uma experiência, aí sim, do outro lado do balcão, né, no bom sentido. Então, assim, na questão da auditoria e nos conselhos, o que me surpreendeu muito rapidamente? A gente sempre fala e especialmente vocês, nós conselheiros e educadores, né, e consultores, da importância da governança, né? Governança corporativa. E eu percebi uma agilidade muito forte nisso, né? Então, habilidades imediatas em composições de comitês. Então, isso me foi muito forte, essa capacidade que as pessoas tiveram, talvez pela necessidade de imediatamente reagirem e se unirem nesse contexto. Então, esses comitês de crises que foram constituídos, né, em que eu tomei conhecimento de boa parte deles, tanto dos clientes, tanto das empresas que eu audito, tanto que eu participo como conselheiro e outras, o quanto importante foi esta agilidade na composição do comitê de crise. Pessoas da área financeira, pessoas da área de RH, pessoas da área de operações, né, de produção, no caso da indústria, assim sucessivamente. E o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção a prioridade que foi dada naquele momento na questão da saúde das pessoas. Então, a primeira questão foi dada a importância na saúde. Ou seja, nós precisamos preservar aqui as questões das melhores maneiras de preservar a saúde dos colaboradores. Então, esses comitês de crise, eles fizeram isso, né, de uma maneira tranquila, respeitosa e segura a todos, ou seja, de tal forma a não comprometer a questão de saúde das pessoas. Então, agilidade rápidas em montar trabalhos remotos, organização de modelos, então eles tiveram adaptações de processos produtivos em questão de horas, em questões de um dia, você estava com toda a estrutura remodelada. Eu fiquei impressionado com essa capacidade. Por quê? Aquela velha máxima, a união faz a força. Então, a união de conhecimentos de pessoas, de financeiro, de produção disso, permitiu a agilidade nesse processo, né? Então, acho que isso foi, para mim, uma das principais atitudes assim que eu percebi, agilidade no processo, tá? Então, acho que nesse sentido foi algo que me chamou bastante atenção no primeiro momento, tá? Logo nos primeiros dias ali do comitê de crise, né? E de imediato, o que eu percebi numa segunda etapa? A priorização de atenção ao cliente, né? Então, assim,
Se eu tive restrições, tá bom, mas como é que eu continuo atendendo ao meu cliente aquilo que eu tinha combinado, da forma de execução, da qualidade e tudo mais? Então, isso, os comitês também tiveram uma preocupação em que o negócio não fosse afetado naquilo que sempre foi a prioridade de todas as empresas que trabalham e se notabilizam no mercado. Qualidade na prestação de serviço e atenção ao seu cliente. Então, acho que isso é uma questão e todos nós percebemos isso rapidamente, né? Quer dizer, se eu não posso ir mais no restaurante, tá bom, o restaurante vem até mim, né? Se eu não posso mais fazer aquilo. Então, tudo isso foi algo que me chamou muito a atenção, né? A agilidade no processo. E se a gente olhar um pouquinho mais, vocês vão perceber que, inclusive, as propagandas, os comerciais, a forma de agilidade também foi diferente. Quer dizer, eu converso diferente com o meu consumidor, eu agilizo um outro processo, né, de engajá-lo naquele propósito que é sairmos dessa crise com todo o comprometimento, né? Então, acho que essa questão assim me chamou bastante forte a prioridade em continuar a prioridade à saúde dos colaboradores, mas sem esquecer do bem maior, que também são os clientes que eu tenho que atender. E veja que eu conversei com muitos empresários nesse momento de transição, também independente na questão do comitê de crise, foi dada uma atenção muito especial para as questões sociais. Me chamou muito a atenção isso, tá? Preocupações em atender a comunidade, com doações, com campanhas, com isso, aquilo, outro. Então, isso assim, poxa, eu estou numa situação bastante desconfortável, sob o ponto de vista do meu negócio, está sendo afetado, mas eu não vou esquecer de atender a comunidade onde me relaciono. Então, né, eu percebi muito isso fortemente, de empresários fazendo cada um do seu jeito, cada um ajudando da maneira que podia, da forma que podia, engajando colaboradores também nesse sentido. Então, acho que isso foi algo que me tocou bastante, tá? Então, acho que isso seria a primeira análise que eu faço dessa questão aí, desse momento. Sérgio, tu és hoje sócio da Baker Tilly, aqui no Rio Grande do Sul. A Baker Tilly, né, uma das principais redes mundiais de empresas de contabilidade e auditoria. E eu queria te perguntar, para a Baker Tilly, como é que foi esse processo, principalmente aqui onde tu estás mais inserido? O que impactou e de que forma vocês conseguiram modificar um pouco aquela situação inicial mais assustadora? Tá. Num primeiro momento, quando saiu o primeiro decreto, na verdade nós começamos até um pouco antes disso, né? Uma semana antes a gente já recebeu algumas mensagens de clientes do interior do estado que já cancelando viagens nossas e tudo mais. Nosso trabalho é um trabalho muito in loco, ou seja, no local onde as coisas acontecem, então a gente viaja até esses locais. Então 90% do nosso trabalho é cigano, ou seja, nós estamos sempre viajando, né? Então você imagina o que é, para mim, o Rogério me conhece há alguns anos, são 40 dias aqui, né, em casa e tudo mais, trabalho remoto, trabalhando bastante também. Mas, por outro lado, a nossa profissão tem uma facilidade. A metodologia da Baker Tilly, ela permite você ter acesso a bancos de dados da rede, né, do software, aonde quer que você esteja. Então, nós imediatamente tomamos a seguinte providência, cada um nos seus lares, com seus familiares, fazendo isolamento, mas cumprindo com os compromissos que tem junto com os clientes, tá bem? Alguns clientes foram mais fáceis de poder acessar banco de dados, outros nem tanto, mas a gente conseguiu reagir rapidamente a isso. Então, praticamente, o escritório que tu conhece lá, Rogério, ele Sim. está fechado há 40 dias, tá? Nós estamos todos remotos. Imediatamente nós fizemos isso, nós somos mais ou menos quase 30 pessoas, tá? Então, cada um nas suas casas. E na primeira semana ainda, foi dia 13, naquela sexta-feira seguinte, nós fizemos o primeiro happy hour virtual, ok? Então, reunimos todos, né, pela plataforma e fizemos uma reunião virtual descontraída.
E foi interessante que, assim, muitas vezes a gente fica 2 meses sem enxergar o colega, porque cada um vai para um lado e tudo mais. E agora não, nós vamos para o quinto encontro, quinta sexta-feira, né, de encontros virtuais, né, falando de unidades, trocando ideias, compartilhando experiência do isolamento, né. Então, isso tem sido uma maneira que nós encontramos de permitir, né, que cada um coloque as suas ansiedades também em relação a esse momento. Porque você imagina, todos nós temos uma vida cigana, e de um momento para o outro você tem que ficar isolado, né, sem poder estar presente ou vivenciando diariamente com o cliente. E uma preocupação que nós tínhamos, Rogério, era assim, como nós vamos fazer isso de uma maneira que não comprometa as questões legais brasileiras, tá certo? E aí, por muita sorte, né? E aí nós temos vocês também conversaram com a Ana Tércia esses dias. Nós temos uma presidente do Conselho Regional assim muito ativa, muito atuante e muito engajada e comprometida com a profissão. E imediatamente nós fomos orientados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é nosso amigo Zumir Boeda também, de como isso deveria acontecer. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, Instituto dos Auditores, CVM, todos os órgãos deram toda a tranquilidade para que nós pudéssemos executar o nosso trabalho remotamente. O que é isso? Assembleias, inclusive, reuniões de conselho, a gente faz virtualmente, entendeu? Troca de e-mails ficou valendo como papel de trabalho, análise do que pode ser feito. Então, todo o nosso trabalho hoje, nós estamos a 40 e vamos a 60 dias, com certeza, remotamente. Mesmo com a liberação que aconteceu no dia de hoje, ontem, de que a contabilidade pode retornar, nós optamos em priorizar o trabalho remoto ainda, tá? Por quê? Porque entendemos que a maneira que nós temos de contribuir, já que o nosso trabalho permite estar remoto, a gente continua fazendo assim, tá? Então, isso foi o que a gente fez no Rio Grande do Sul. No Brasil, nós reunimos as experiências dos escritórios e compartilhamos essas experiências com os demais escritórios também, num comitê de crise que foi criado no Brasil, onde nós estabelecemos o que nós poderíamos fazer em relação para nos ajudarmos mutuamente, né? Os escritórios, somos 8 escritórios no Brasil, e aí nos ajudamos mutuamente com as experiências de cada um, né? Tá? Então, acho que isso foi bem interessante. E, por fim, não menos importante também, nos aproximou muito da rede internacional. A Baker Tilly é uma entidade, né, com sede em Londres, presente em 145 países, são 800 escritórios, né, e tal. Então, a gente se aproximou muito também de Londres, porque as orientações, e isso é algo que me chama muita atenção, é a primeira vez nesses 30 anos de auditoria, né? Eu vou me entregando um pouco aí da idade, mas enfim, nesses 30 anos de auditoria, em que os auditores, todos nós auditores pelo mundo, estamos passando pelo mesmo problema, pela mesma situação. Então, não é um ponto específico do auditor lá na Coreia, ou lá na China, ou lá nos Estados Unidos. Não, todos nós estamos no mesmo dilema. E é interessante que aí, por estarmos todos nesse mesmo momento, as contribuições internacionais têm sido muito boas, né? Então, esses dias nós tivemos uma reunião, quase uns 150 pessoas, imagina, pessoal de Londres, pessoal dos Estados Unidos, pessoal aqui mais substancialmente da América Latina, no que é em inglês e espanhol. Então, troca de experiências. Nós recebemos um auxílio do nosso colega de Israel, fantástico, de uma maneira de se comunicar com o cliente em relação a esse momento. Então, aquilo nós disseminamos para o Brasil. O pessoal do México ajudou muito, né? Então, assim, essas experiências, eu acho que fica esse legado. A gente fez uma análise interna, entendemos que isso vai ficar, porque antes é comum você fazer convenções e você ir para algum país e trocar experiência. E agora me parece que essa questão da oportunidade virtual vai ser mais forte a partir de agora. O que para nós é muito bom, né? Porque reduz custos, tem toda uma estrutura nesse sentido. Então, acho que nós da Baker também a gente está conseguindo reagir dentro do possível aí, né? Bem? São ferramentas, né? São formas que tem que se buscar para, nesse momento, manter a equipe unida, para buscar as experiências que estão sendo
estão tendo bons resultados em outros lugares. Então, que bom Isso que a gente mesmo. hoje tem tecnologia que permite esse tipo de situação. É verdade. Ana Paula Rodrigues Bono, Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Sérgio, aproveitando essa expertise global que a Baker Tilly tem, e sabendo que alguns países já passaram por esse período que nós estamos passando, tu tem alguma ideia? Isso mesmo é ideia, porque a gente sabe que nada é concreto neste momento, né? Mas pelo menos um direcionamento de algum setor da economia que vai ter um crescimento maior do que os outros após essa pandemia? Ana, é bem pensado, né, a questão da pergunta. Isso tem sido a pergunta desde a segunda semana da crise, né, tá? Então, assim, a gente já recebeu algumas pesquisas, assim, internacionais, indicando setores que entram, por exemplo, entretenimento, é o primeiro a entrar e o último a sair, perfeito? Então, essas questões estão muito fortes nessa questão, de quem entra e quem sai. Outros são menos afetados, como alimentação, produção, alguma coisa assim, tudo que estiver relacionado com isso. Vestuário afeta um pouco mais. Mas o que a gente percebeu nesses debates que a gente teve? Que o segmento, talvez, de tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares, né? Eu acho que isso tende a aquecer em função dessas novas oportunidades que estamos tendo com as ferramentas. Então, nós mesmos, né? Nós éramos usuários eventuais de oportunidade de Skype e outras ferramentas que porventura possa existir, não era dada. Então, às vezes, até trazendo para o meu modelo de negócio, às vezes eu me deslocava 4, 5 horas para participar de uma reunião de conselho de 40 minutos, 30 minutos, alguma coisa assim. Então, isso quero parecer que não faz mais sentido no século XXI esse tipo de, né? A não ser que seja extremamente relevante, né? Então, acho que essa área de tecnologia, talvez, no meu ponto de vista, é algo que tende uma oportunidade maior também. E também, não querendo puxar o assado para o nosso lado, mas sim trazendo isso, eu acho que educação e conhecimento traz uma novidade nesse sentido, né? Eu já vi também que vocês em outras lives já comentaram sobre isso também. O Rogério conhece, eu sou um defensor do conhecimento. Se a gente chegou onde chegou foi através do conhecimento e não só conhecê-lo, mas aplicá-lo, né? Então, eu acho que nesse momento em que eu participo de diversos conselhos e vivenciei essas etapas todas, eu fiquei impressionado com as habilidades dos gestores, empreendedores, né? Empresários de um modo geral, das habilidades que tiveram de transformar aquilo que estava, né, os conhecimentos adquiridos e às vezes adormecido, né, rapidamente tornando isso viável através desses comitês. Por quê? Porque os comitês criados, eu vivencio muitos comitês, eles te fortalecem, os comitês. Porque você divide responsabilidade, você divide conhecimento, você troca experiência. Então, a soma de conhecimento de pessoas num conjunto corporativo, ele contribui muito para a solução. Então, não existe uma verdade absoluta, existe sim troca de experiências, né, e julgamentos, e a soma dessas habilidades é que permite o comitê trazer aquilo que é de melhor para o mundo corporativo. Então, Ana, eu acho que também os negócios, independente do segmento que você está, ele será, sim, cativado e melhorado a cada um por essas habilidades dos seus gestores, né? Então, assim, uma empresa do mesmo segmento pode ir uma falência e a outra do mesmo segmento pode ir muito bem. Vai depender de quem? Das pessoas que lá estão à frente desse negócio, né? Como diz na máxima da governança lá, né? A empresa por si só não existe, né? A empresa é formada por pessoas, né? E eu mais do que ninguém posso afirmar isso, porque a empresa, a Baker por si só, é uma bandeira fortalecida, está entre as 10 maiores do mundo, né? Mas sem as pessoas, elas não existem. Então, se hoje ela tem um referencial, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, bastante significativo, quase 30 pessoas, né? Em 5 anos nós criamos isso, é porque as pessoas estavam engajadas com esse projeto, né? Então, nesse sentido, eu acho que, sim, os negócios vão sofrer abalos, mas o grande equilíbrio disso se dará pelas pessoas que estiverem à frente desse negócio, empreendedorismo. E aí, a Alessandra talvez conheça mais do que ninguém sobre isso. Existe o empreendedor e o empreendedor, né?
Então, se eu já começar pensando que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Então, eu tenho que acreditar sempre, né? Tenho que ter esta visão, né? Então, acho que esse conceito é que a gente pretende desenvolver. E aí, talvez trazendo um pouquinho, Ana, disso, a gente teve a grata satisfação, o Rogério acompanhou isso, nós fomos visitados, agora, em janeiro, nós recebemos a visita do presidente mundial da Baker Tilly. Eu digo, eu tenho 30 anos de auditoria e nunca antes, né? Isso não é legal de falar, né? Nunca antes. Um presidente mundial de uma das 10 maiores empresas do mundo esteve em Porto Alegre. E nós tivemos a visita do Ted, nosso presidente mundial, e ele é um exemplo de sucesso. Ele começou trainee na Baker da Holanda e há 2 anos assumiu a presidência da Baker Mundial, né? Então isso foi muito bacana para nós. E de 8 escritórios que ele poderia visitar no Brasil, ou seja, mais, né, com a América Latina junto, ele escolheu visitar Porto Alegre, né? Então isso nos deu uma satisfação muito grande, né? E marcou muito porque a princípio foi a última visita que ele fez, né, pelo mundo, porque agora ele está retido também na Holanda, né? Tá bem? Mas enfim, então para nós acho que isso nos fortaleceu muito como entidade. E eu não tenho dúvida que esses fortalecimentos, esses engajamentos, essas mensagens positivas que se recebe normalmente dos líderes, isso contribui muito para o sucesso de uma empresa. Então é fundamental, independente do setor da economia. Claro que alguns setores sofrem mais, mas se você tiver alguém engajado e comprometido que vai dar certo, ele se destaca naquele segmento, né? Então acho que é muito mais das pessoas do que efetivamente do segmento. Enfim, então, acho que é por aí. Aproveito para passar para a Alessandra Fraga. Eu vou aproveitar a tua fala, juntando com a pergunta da Ana. E a gente está falando aqui em humanização, a gente está falando de negócios colaborativos, né? As pessoas estão colaborando mais, né? A gente está, na verdade, falando a mesma língua. Deixou de ser uma torre de Babel, onde cada um falava a sua língua, e a pandemia trouxe essa linguagem universal. Todos nós falamos a mesma linguagem. E aí tu destacou alguns negócios, tá? Eu vou para o lado do empreendedorismo, alguns negócios que vão demorar mais, que foram mais impactados e que vão demorar mais para se restabelecer. Te faço uma pergunta, já que esse movimento de colaboração, de humanização, de globalização está muito em voga agora, será que essa não é a solução para esses negócios? Será que não vai gerar um movimento onde outras áreas vão auxiliar essas áreas que vão ser mais impactadas para conseguir sair mais rapidamente dessa crise? Te faço essa pergunta. Acha que pode haver um movimento assim daqui a pouco, né? Globalizado em função, vamos todos sair deste momento juntos, né? Sim, sim. Não, Alessandra, eu concordo plenamente com a tua afirmativa, inclusive digo o seguinte, nós vamos ter esses movimentos, primeiro, dentro de casa, ou seja, dentro da organização, a gente já percebe isso, esse engajamento melhor entre todas as áreas, tá? Então, isso é muito importante, tá? Eu já vivenciava isso, e pelo meu trabalho de gestão de riscos, eu já vivenciava isso, por quê? Porque eu sempre tive esse trabalho reunindo todas as equipes, do RH, a produção, da contabilidade ao financeiro, à logística e assim por diante. Então, um depende do outro, né? Então, acho que isso primeiro, então, no meu ponto de vista, Alessandro, vai acontecer isso primeiramente dentro do mundo corporativo, as pessoas vão somar em vez de dividir. Então, quando você pega as habilidades de um profissional da área contábil para analisar interpretações de decretos e tudo mais, tá bom, mas é importante que o pessoal da área de logística entenda isso também. Por que isso é importante? Por quê? Porque é uma maneira de você administrar o caixa. Porque a prioridade nesse momento é gerar, como é que eu guardo dinheiro para o dia seguinte, né? Então, tudo que cada executivo faz é com esse propósito, de eu ter segurança para poder honrar os pagamentos de salários, ou seja, uma questão que para mim ficou muito forte também dentro de casa, neste comitê, é todos engajados no sentido de preservar as funções, os empregos, perfeito? Isso ficou claro para mim também. Então, nesse primeiro momento eu vejo o engajamento desses comitês que, porventura, não vão ser mais chamados de comitê de crise, mas vão continuar existindo operacionalmente para o bem da empresa. E depois você compartilhando isso com
as entidades de um modo geral, para que os setores e a cadeia, né? Eu vi muito presidente de empresa preocupado com seus fornecedores. Exatamente, por isso que eu Perfeito? te Porque fiz essa assim, se o meu pergunta. fornecedor ficar mal, eu fico mal também, eu dependo de uma Exato. peça, né? Então, esse conjunto também já foi muito bem estabelecido, tá? As preocupações com a cadeia, nos próprios comitês. E entendo que isso vai externar, e isso vai trazer colaboração. E aí entra aquele item que eu falei no início, conhecimento, né? Desenvolvimento de literatura para que isso aconteça. Aí entramos nós da academia, no bom sentido, né? Tá? Trazendo todas as informações necessárias para que isso aconteça. Mas sim, concordo que primeiro um movimento interno, depois um movimento mais globalizado em termos de entidades e trazendo as experiências vividas do exterior. Que cada empresa sabe onde buscar suas experiências, né? É um congresso disso, é uma informação daqui, informação dali, e aí você pega isso, junta e você consegue trazer melhorias. Sempre com aquele empresário que pensando que vai dar certo, perfeito? Que é aquele que já começa já achando que vai perder, realmente aí ele não consegue engajar os demais também no contexto, tá? Então, acho que engajamento é tudo nesse momento. Sérgio, uma outra coisa que a gente tem ouvido, tanto das pessoas que a gente tem conversado aqui, como de clientes e, de um modo geral, empresários, é que é um momento onde a rede está fazendo a diferença. Ou seja, tu és uma pessoa que tem também uma vivência muito grande em entidades. Fosse presidente da Ibracon, vice-presidente da DVB. E nesse momento em que a gente está vivendo, ter informação, ter contato, ter suporte, também percebe que pode fazer a diferença? Essa rede, né? Isso. Vamos lá, então, por partes. Eu acho que, no final do dia, no bom sentido, tudo isso tem dois propósitos, ou três. Saúde dos colaboradores, caixa o suficiente para que eu possa continuar vivendo por alguns meses, e, não menos importante, sustentabilidade do negócio e continuidade, tá bem? Então, tem esses três objetivos. Esse conjunto vai permitir o seguinte, bom, aonde eu busco informação para isso? Então, as entidades, de um modo geral, se você pegar entidades, no caso, eu, trazendo para o meu negócio, para mim é importantíssimo o Ibracon me dar as orientações todas para que eu possa ter as orientações técnicas e do próprio negócio em relação a isso. Então, o Instituto dos Auditores nos auxilia na condução dos nossos negócios, para a sustentabilidade e assim por diante. Não será diferente para cada segmento. Se você pegar uma empresa do segmento de alimentação, ela vai buscar conhecimentos nos sindicatos específicos e tudo mais, e vai permitir sim. Então, a partir deste momento, eu acho que tenho certeza que as entidades vão poder colaborar muito. E por que, Rogério? Porque sabemos nós, e nós participamos, vocês também, de entidades, nas entidades se reúne voluntariamente pessoas que querem colaborar, por engajamento, por iniciativa, por proatividade. Então, isto elas acabam levando e disseminando para as empresas que lá participam. Então, participar de entidades, no meu ponto de vista, e por que está no meu currículo, sempre foi voluntário nessas entidades. Eu fiquei 12 anos na DVB, né? Voluntariadamente, então assim, contribuindo com o quê? Com o que eu conhecia, gestão de negócios, de finanças, assim por diante. Então, se todo mundo tiver essa preocupação de auxiliar as entidades, nós precisamos fortalecer as entidades. As entidades passam por um momento de crise econômico e também, eu digo, intelectual, porque as pessoas se fecham em seus casulos e não querem contribuir com a sociedade. Nós temos que contribuir com a sociedade. E como é que nós vamos contribuir com a sociedade? Participando de entidades que a gente pode ser bastante utilizado com os nossos intelectos, no bom sentido, né? Então, eu acho que isso, sim, Rogério, bem pertinente a tua questão. As entidades vão ter uma função fundamental aqui, principalmente para pequenos e médios empresários, né? Porque eles necessitam deste apoio, necessitam deste... Imagina um pequeno e médio empresário que, preciso, como é que eu vou fazer agora um marketing interativo, um brand, alguma coisa? Não, tudo bem, vamos buscar isso lá na DVB, né? Eu busco lá conhecimento técnico no Ibracon, eu busco isso lá no Sescom, lá com meu amigo Célio, oportunidades de como fazer engajamento de pessoas, cursos nesse sentido. Então, eu acho que conhecimento e interação, essa interação com mentes brilhantes é fundamental que nesse momento para poder passar essa fase, né? Com certeza, né? Porque os ensinamentos, né?
A gente tem uma máxima, a gente que é estudante da área contábil, desde os primeiros dias de estudante contábeis, a gente aprende o princípio da continuidade, né? Então, uma empresa, ela existe com um propósito. O propósito é continuar no dia seguinte. Então, é isso que eu busco, né? Então, através do quê? Fazendo muito bem feito o que faço, gerando caixa o suficiente para que eu tenha condições de continuar operando no dia seguinte, fazendo a minha função social, que é levar aquele serviço, aquela mercadoria, aquela satisfação ao cliente, né? Então, acho que esse que é o... Mas sim, as entidades com certeza vão ser ponto-chave aí nessa retomada, né? Eu acredito realmente muito nisso. Hoje eu sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e, através dessas redes, a gente busca, às vezes, até suporte, até alento naqueles dias que estão mais complicados, que a gente olha e, poxa, como é que eu vou resolver isso? Tu conversa com uma pessoa aqui, conversa com uma pessoa ali, e quando tu vê, de repente, surge uma ideia que tu sozinho no teu escritório ou na tua casa não a teria, né? E trocando ideias, às vezes percebe o que os outros já fizeram. E uma questão, Rogério, que eu queria comentar é o seguinte, acho que fica uma lição para nós todos agora também, que por menor que possa ser o negócio, todos os negócios estão expostos a riscos. A prova é essa, né? Claro que existe, e além do mais, né, que é uma disciplina que eu gosto muito, por mais literatura que possa ter sobre o risco, né, existe o risco de não mapear um risco. Que foi o que aconteceu, que é o risco fora da curva. Okay? É a imprevisibilidade, ou seja, pode acontecer alguma coisa assim exatamente muito absurda? Pode. A prova está aí. Então, por mais que se tentou, eu busquei literatura recente, né, dessa gestão de riscos, que é a minha disciplina na PUC e outras faculdades, este risco, contaminação não está mapeado, né? Não, da verdade. Forma como está. Então, assim, mas a imprevisibilidade, a gente tem sempre que trabalhar com ela. Eu assisti uma palestra que me foi muito, muito útil da área de futebol, onde o palestrante dizia o seguinte, se alguém dissesse para nós, um dia antes na sexta-feira, o jogo do Flamengo na decisão da Libertadores foi no domingo, no sábado. Se alguém dissesse para nós que ele ganharia de virada aos 3 minutos finais, 5 minutos finais do segundo tempo, e em cima de um time argentino, um time, né, mandaria internar. E realmente foi o que aconteceu. Ganhou de virada de um time argentino aos finais. Por quê? Imprevisibilidade. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E isso vale para o mundo corporativo. Não existe negócio perfeito. Você pode planejar perfeitamente, pode administrar os riscos, né, que já dá uma grande vantagem em relação ao concorrente, né? Porque eu digo o seguinte, eu conheço 2 tipos de executivos. Os executivos que trabalham com planejamento e vivem uma vida mais tranquila, e os executivos que apagam incêndio. Perfeito? Tá? Um vai envelhecer mais rápido, o outro nem tanto. Tá? Então você tem que definir qual é o tipo de executivo que você quer ser, qual é o tipo de empreendedor que você quer ser. Aquele que apaga incêndio ou aquele que administra a gestão de riscos. Perfeito? Então acho que a governança nesse sentido contribui muito para nós nessa literatura que desperta lá o interesse dos gestores em fazer gestão de riscos, né? Então, não existe negócio que não tenha risco, mas você tem que administrá-los, né? Como conduzi-los, tá? Então, acho que isso que fica. Sérgio, a gente está encerrando o nosso tempo aí da nossa conversa e eu vou fazer uma rodada final onde todos vão deixar sua contribuição, seu comentário. E eu convido, então, primeiro a Alessandra Fraga, presidente do PW, para fazer seus comentários finais. Primeiramente, eu quero agradecer, né, tudo que tu está trazendo aqui para a gente, passando para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que a gente vem já batendo nessa tecla, como tu falaste, que viu em outros vídeos, que o conhecimento é muito importante. E para esse momento, e como tu falaste agora, eu vou aproveitar esse teu gancho, onde a escolha do empresário é viver administrando os incêndios e apagando os incêndios, ou se planejar. Só que agora é o momento de até ter a oportunidade de virar esse jogo.
né? Sim, perfeito. De replanejar, de aproveitar este momento para deixar de ser aquele empresário de apagar o fogo e sim em planejar o seu negócio. Eu tento ver esse momento de crise como oportunidade. Oportunidade. Eu percebo que é uma oportunidade para, como tu colocaste, a gente pensa até no micro até um macro, né? As mudanças estão acontecendo o tempo inteiro durante esses 40 dias. Em nós, nas nossas empresas, na sociedade, no mundo inteiro, né? Então, essa tua mensagem que tu trouxe aqui para nós é muito importante e quero te agradecer de dar oportunidade para as pessoas te ouvirem, né? E talvez muitos vão mudar e vão replanejar agora a partir desse vídeo. Te agradeço muito estar aqui com a gente. Obrigada. Ana? Eu agradeço. Obrigada, Alessandra. Sérgio, só tenho que te agradecer por este momento, por essa troca. Você iniciou o vídeo falando sobre o compartilhamento do conhecimento e como o compartilhamento vai levar ao crescimento e à saída mais precisa e consistente desse momento de pandemia. Mas tudo que tu trouxe, apesar da gente estar falando referente a empresas e a entidades, isso serve para a vida. E normalmente as nossas empresas, elas refletem o que nós somos. A cultura da empresa é baseada nos valores do dono. Perfeito. Então, é uma necessidade da gente buscar conhecimento, porque muitas das vezes, apesar de termos o conhecimento, de termos as ferramentas para que a gente possa desenvolver dentro das empresas, a cultura da empresa não permite executar certas atividades pela mentalidade e pelos valores dos proprietários, dos gestores até. Então, eu trago toda essa fala que você trouxe para a gente pensar de forma corporativa e de forma pessoal. O que nós estamos aprendendo com esse momento e o que nós precisamos melhorar. Como eu posso planejar a minha vida, como eu posso buscar o conhecimento e como eu posso me abrir para entrar nesta rede, neste network, com a humildade de que nós precisamos nos ajudar e que nós precisamos aprender. Que apesar de termos vários conhecimentos em várias áreas, nós estamos aqui dispostos a aprender, porque este é um momento que a gente não tinha vivenciado ainda. Como tu mesmo falou na questão do risco, na matéria de gestão de risco, é um risco que não foi planejado, que não foi visto, que não foi planejado, que não foi mapeado, e agora a gente está vivenciando. E que se nós não nos unirmos e formos humildes para buscarmos conhecimento, a gente talvez não consiga sair dessa tão bem. E tudo isso que tu falou são caminhos que a gente pode trilhar e nos tornar mais fortes, como tu mesmo trouxe com a questão dos comitês de governança. Estamos nos fortalecendo neste momento. Muita gratidão, Sérgio, por este momento de compartilhamento e por todas as informações que tu trouxe, e que possamos crescer, evoluir, desenvolver juntos e cada vez mais forte. Gratidão. Muito obrigado. E nós conversamos com o Sérgio Laurimar Fioravante, que foi presidente da Ibracon, foi vice-presidente da ADVB, é sócio da Baker Tilly aqui no Rio Grande do Sul, participa do conselho de administração de diversas empresas em nosso país e, além de professor universitário de graduação e pós-graduação, é uma pessoa que tem uma vivência muito grande em diferentes mercados, em diferentes espaços ligados ao ambiente de negócio. Sérgio, a palavra está contigo para uma mensagem final para quem está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube ou através do Instagram. Também, primeiro eu quero agradecer a todos, a você, Rogério, Alessandra e Ana Paula, pela oportunidade. Eu acho que no início nós falamos, nós estamos gerando conteúdo para que possa colaborar, para que as pessoas possam fazer algum momento de reflexão. E o tema é reflexão. Então, acho que como final eu digo o seguinte, eu fiquei muito satisfeito com a reflexão que fiz, de que os conhecimentos estão sendo colocados em prática. Tá? Acho que essa é a primeira questão que me vem. E segundo é saber que estamos no caminho certo, que é gerando conhecimento que a gente consegue dar uma ferramenta melhor, uma oportunidade melhor para que as pessoas desenvolvam
as suas habilidades pessoais, né, Ana? E as habilidades profissionais também. Então, eu acho que, para mim, assim, sempre será uma honra poder conversar sobre isso, e principalmente um tema que me é muito pertinente é o processo de governança corporativa nas empresas. Eu acho que a grande solução está por aí, né? Então, as empresas serão melhores e terão a sua continuidade assegurada, uma vez estabelecido um bom processo de governança corporativa. Então, vocês estão de parabéns mais uma vez pela iniciativa, eu fico muito honrado, né? Estou, assim, muito satisfeito, compartilhei com os colegas da empresa também isso, também vou compartilhar isso com o pessoal do Brasil e tudo mais, né? A gente depois faz algumas inserções disso lá também. Então, muito obrigado, assim, parabéns mais uma vez para vocês, então, e que a gente consiga sair dessa, né? Como assim outras crises também tivemos que passar e saímos também, tá? Que estejam todos bens em suas casas e com saúde aí, com os seus, tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Sérgio Fioravante. Obrigado para a Alessandra Fraga, presidente da BPW. Obrigado para a Ana Paula Rodrigues Bon. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tá bom, tchau. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.